Já imaginaram um sítio onde uma maldição pode parecer mais real do que um diagnóstico médico? Pois é, hoje a nossa viagem leva-nos até Moçambique para mergulhar numa história de fé, de desespero e de um ritual antigo que prometia o impossível. E olhem, esta frase é a chave para tudo o que vamos ver a seguir. Porque naquela comunidade, a verdade não estava escrita nos livros, não. Estava nos sussurros, naqueles que se ouvem pelas ruas de terra batida quando a noite cai. Então vamos lá. Estamos a entrar no bairro do Mateus Sansão Mutemba, em Moçambique. Pensem num lugar onde a vida... Bem, a vida tem uma intensidade diferente. É um sítio cheio de contrastes, de segredos. A vida ali é uma teia, sabem? Muito complexa. Durante o dia, o que se vê são as figuras respeitadas, os pilares da comunidade. Mas quando a noite chega... aí, atrás das portas fechadas, é que se travam as verdadeiras batalhas silenciosas, longe de tudo e de todos. É um lugar onde a esperança e o desespero moram literalmente lado a lado. E bem no centro disto tudo temos um casal. Um casal que, à primeira vista, tem tudo o que se pode querer. Respeito, uma casa boa, uma posição na comunidade, mas falta-lhes aquela coisa que o dinheiro não compra e que para o marido era tudo o seu legado. Um filho biológico. E é aqui que a coisa começa a rachar. Ela, com a sua fé, uma fé de ferro, aceitava. Dizia, se calhar não é da vontade de Deus. Já ele levava aquilo quase como uma afronta pessoal. Um homem como ele, com o estatuto dele, não podia, simplesmente não podia, acabar a vida sem um herdeiro. Essa frustração, claro, só crescia. A pressão foi aumentando, e a medicina moderna não dava respostas. Então, para onde é que a comunidade se vira? Para o único sítio que conhece, claro. A tradição. A solução, diziam todos, estava na sabedoria dos antigos, dos mais velhos. E aqueles sussurros, de repente, transformam-se num diagnóstico. O problema, afinal, não era do corpo, não era médico, era espiritual. A madre está fechada, diziam as mais velhas. Tem ali um espírito a bloquear. E para um problema espiritual, só há uma solução espiritual, certo? Um ritual de purificação. Um madzoka. Mas o que é exatamente o madzoka? Pensem nisto como uma espécie de exorcismo ou um ritual de limpeza espiritual muito, muito profundo. A ideia, em muitas culturas ali do sul da África, é que o azar, como a infertilidade, por exemplo, pode ser causado por forças que não se verem. O objetivo do madzoka é simples: limpar essa energia negativa, essa maldição, o que quer que seja que esteja a bloquear o caminho. E neste caso, o caminho para o nascimento de uma criança. Pronto, a decisão estava tomada. E com essa decisão, o bairro inteiro preparou-se para umas noites que iam testar os limites de tudo, da fé, do medo e até da própria realidade. E o ritual? Uau! O ritual toma conta de tudo. Imaginem a cena. Figuras misteriosas, de corpos pintados, chegam ao som de tambores. O fogo a crepitar, as danças a ficarem cada vez mais frenéticas, a chamar o mundo dos espíritos. O medo era palpável. Os vizinhos trancavam-se em casa, aterrorizados com a ideia de que o espírito, uma vez expulso, pudesse procurar um novo corpo para habitar. E isto repetiu-se noite após noite, até que na quinta noite, finalmente, o clímax. Um dos dançarinos cai por terra, completamente exausto. E com a respiração ofegante, ele anuncia: está feito, a casa está purificada. E um suspiro de alívio, daqueles coletivos, ecoou pela noite. A esperança voltou. Parecia que a tradição tinha ganhado. Só que o som dos tambores foi substituído por um silêncio profundo. No início era um silêncio de esperança, de expectativa. Mas as semanas foram passando e esse silêncio foi se tornando pesado, desconfortável. Os meses foram passando. E a esperança, claro, deu lugar à desilusão. O ventre da mulher continuava silencioso. A promessa de uma desoca parecia não ter sido cumprida. E então aconteceu o que já se esperava. O marido, farto de esperar, fez as malas e foi-se embora. Mas esperem, que a história não acaba aqui. E o que vem a seguir abalou a comunidade até aos alicerces. O marido não foi para longe, não. Ele só atravessou a rua, foi para a casa de uma vizinha. E, passado pouco tempo, ela engravidou. O problema, aquele que todos achavam que o ritual tinha resolvido, afinal, nunca esteve onde se pensava. Este final, este desfecho, deitou por terra todas as certezas e deixou uma sombra de dúvida a pairar sobre toda a gente. Afinal de contas, o que é que aconteceu aqui? Foi a tradição que falhou?
Ou haverá forças muito maiores em jogo? E claro, os sussurros voltaram, desta vez mais altos, mais intensos. A conclusão mais óbvia, mais fácil. Afinal, o problema era dela. E pronto, a culpa caiu toda em cima da mulher. Mas houve quem começasse a questionar outras coisas. Será que o Mazoka falhou mesmo? Ou será que, desde o início, o destino já estava escrito e nada, absolutamente nada, do que fizessem o poderia mudar? E é esta a grande questão que fica a pairar, não só em Mutemba, mas para todos nós, não é? Até que ponto é que nós conseguimos realmente alterar aquilo que parece já estar escrito nas estrelas? Mas se calhar, para além da culpa, para além das dúvidas, esta história ensina-nos algo mais, algo muito mais profundo que vai para além do sucesso ou do fracasso de um ritual. Talvez a verdadeira lição aqui seja sobre a humildade, sobre a nossa capacidade de reconhecer os nossos próprios limites, os limites do nosso controlo. Aquela lição tão difícil de engolir de que, por muito que se lute, por muito que se queira, há coisas na vida que simplesmente não dependem de nós. O que nos deixa a pensar nisto? E se a solução para alguns dos nossos maiores problemas não for lutar com mais força, mas sim aceitar com mais sabedoria? Aceitar que, às vezes, a única coisa que podemos fazer é deixar o rio da vida seguir o seu curso natural, mesmo que não se perceba muito bem para onde nos está a levar. Fica a reflexão.